Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Vamos aproveitar esse momento, então, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito bom de manhã acordar e nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu me lembro bem no início do projeto Vida Nova, quando estávamos começando, e lá em Irajá, na Monsenhor Félix, toda a escola bíblica dominical sempre havia o pastor que dava uma palavra, uma palavra curta, né? E eu não me esqueço até hoje, não era o Bom Dia Espírito Santo, era dentro da escola bíblica, assim, antes de multiplicar as classes, sempre havia uma palavra, aquilo como abençoava assim minha vida, que manhã cedo, começando o dia, né, e a gente recebeu uma palavra assim de Deus ao coração, muito bom isso, amém? Você concorda comigo? Né? Muito legal isso. Números capítulo 13, domingo nós estivemos lá no centro evangelístico, há uma palavra que tem estado no meu coração, e ontem mesmo à noite eu estava ouvindo o rádio também, o pastor estava falando sobre esse assunto, e é muito bom quando a gente percebe que há alguns sinais, algumas coisas que estão sinalizando naquilo que nós estamos pensando, meditando nesses dias. Eu estava meditando esses dias sobre promessas, sobre o povo de Israel, a saída do Egito para a terra prometida, pensando, porque essa história toda, ela está narrada no livro de Gênesis, ou melhor, no livro de Êxodo, com detalhes, né, com muitos detalhes, e eu creio que isso tem uma razão de ser, tem um propósito, esses detalhes, porque dizem muito respeito a nós também nesses dias. Nós estamos, né, se nós fizermos aqui um paralelo, né, do povo de Israel com a igreja, o povo de Israel tinha a promessa de Deus de levá-los para saírem da escravidão do Egito para uma terra livre, aonde eles iriam desfrutar do melhor. Nós, como igreja, fomos tirados do Egito, que é o mundo, né, livres da escravidão do pecado, e Deus está nos transportando, nos preparando para uma terra, não que nós já não possamos desfrutar aqui, mas a nossa pátria é celestial, né? A nossa cidade celestial. Nós estamos sendo preparados como igreja para um dia povoar o céu, né? Morar no céu, amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, né? Se a nossa esperança for apenas nessa vida, se a nossa esperança em Cristo for só nessa vida, meu Deus, não, nós estamos sendo preparados, o Espírito Santo prepara a sua igreja para o encontro e a viver uma eternidade nos céus, amém? E então nós temos assim, traçando um paralelo, nós vamos ver que há muitas coisas, exemplos estão escritos para que nós possamos atentar para isso e nós não possamos errar como eles erraram, não é? Como o povo errou, mesmo tendo promessas, mesmo vivenciando milagres sobrenaturais, né? O que aconteceu naquela época foram coisas assim que nunca antes se viu, né? De mar se abrir, de descer maná do céu, e coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia, proteção contra o frio, proteção contra o calor, caminhando 40 anos por um deserto, não havia plantações, não havia recursos para nada, e Deus levando o seu povo, que poderia ser uma caminhada mais curta, mais breve, mas por causa da desobediência, por causa das murmurações, então foi assim. Mas a verdade é que Deus é fiel, cumpriu a sua promessa, colocou o seu povo onde ele havia prometido, e os que creram entraram, os que não creram ficaram prostrados no deserto. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, ele fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar sobre isso também, para que nós atentemos para esses exemplos, e que tudo isso foi escrito para exemplo nosso, para que nós tenhamos cuidado e não entremos, né, por um outro caminho e de alguma forma deixemos de desfrutar o que Deus tem para nós. Então, um dos grandes segredos daquela época verdadeiramente
foi o que Josué e Calebe disseram para o povo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir essa terra. Se o Senhor se agradar de você e de mim, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir o céu. Amém? Números capítulo 13, eu vou pular alguns versículos, porque o capítulo é extenso. Diz assim, Números 13, 1: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E depois, versículo 4 até o 16, vai enumerando aqui os nomes daqueles que foram enviados como espias. Eu chamo a atenção para você, versículo 8 fala da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, Oséias, a qual Moisés deu o nome de Josué. Esse Oséias aqui, Moisés depois o chama de Josué. E aqui também chama a tua atenção, no versículo 16 fala Josué, antes chamado de filho de Num, Oséias, e também Calebe, que está aqui no versículo 6, né? Isso, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Então por que eu chamo a atenção para você desses dois aqui, Josué e Calebe? Porque foram esses que também foram entre os espias, viram tudo que os demais viram, só que trouxeram o relatório, era aquilo mesmo, é isso, tudo. Só que neles houve um outro espírito, neles houve uma outra compreensão da situação. Eles acreditaram que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido, e eles viveram as promessas de Deus. Quando você acredita que Deus é capaz de cumprir o que Ele prometeu, você vai viver a promessa de Deus. Quando você não acredita, mesmo tendo promessa, você não vive. Não adianta ter só a promessa, tem que acreditar na promessa, tem que acreditar e confiar que Deus é fiel e vai cumprir, ainda que possa parecer tudo o contrário do que Deus falou. Não pode, se você não acredita, eu tenho promessa, e daí? Você está acreditando, está confiando em Deus, crê que Ele é fiel, não importa as circunstâncias, a gente canta tantas vezes, não importa as circunstâncias. Então não basta ter promessa, tem que acreditar que Deus é fiel para cumprir, né? Como diz aí fora, promessa é dívida, e Deus, quando Ele promete, Ele se compromete a cumprir o que Ele disse. Versículo 17, enviou-os Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi a Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, qual é a terra que habita, se é boa, se é má, e as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, se a terra é fértil, estéril, se há nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim então eles foram. Versículo 17, tá. Depois vamos pular aqui mais à frente. Ao cabo de 40 dias, verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Quantos dias eles espiaram a terra? 40 dias, espiando. Caminharam, vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. No versículo 23 diz que eles vieram, voltando um pouquinho, vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então trouxeram realmente o relatório, e trouxeram coisas visíveis, palpáveis da terra, fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto da terra. O que Deus tinha dito para o povo lá, antes mesmo deles conhecerem a terra? Eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel. E aqui eles comprovaram que realmente a terra manava leite e mel, né? Fartura. Então, vamos lá. Aí depois eles dão um relatório dos povos que habitavam a terra, as montanhas, e enfim, e houve
o relatório, mas é importante a gente ler isso aqui, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Só um parentezinho aqui, amados, eles não levaram 40 dias para chegar à terra. A terra que Deus prometeu estava bem próxima deles. Eles percorreram a terra, eles estiveram ali 40 dias. E agora você me pergunta, então por que eles levaram 40 anos para entrar na terra? Que coisa, né, amado? Tão pertinho de alcançar a promessa de Deus. Há pessoas que estão tão perto de alcançar a promessa de Deus, mas por causa da murmuração, por não crer, por não confiar, vão levar anos. Aqui, eu vou assim, a gente vai, não precisa seguir pela ordem, não. Aqui, nesse contexto aqui, para cada dia que os espias estiveram ali na terra, Deus sentenciou 1 ano para que eles pudessem entrar na terra. Então, se eles ficaram 40 dias espiando a terra, Deus disse, para cada dia 1 ano. Então, vocês vão levar agora 40 anos. Foram 40 dias de oportunidades de vocês crerem, confiarem e serem gratos pelo que eu prometi e seria capaz de cumprir. Mas vocês não acreditaram. Então, para cada dia que vocês não creram, vocês vão levar 1 ano para tomar posse das promessas que eu fiz, porque Deus é fiel e Ele cumpre a promessa. Só que aquelas pessoas que não acreditaram, não viveram as promessas. Imaginou se fosse hoje em dia assim também? Para cada dia que você não crê numa promessa, Deus vai ser 1 ano que você vai demorar para tomar posse. Imagina, se você levar 2 dias, 3, 1 semana que você não está acreditando que vai acontecer, 7 dias, então 7 anos para você tomar posse dessa promessa. Se Deus fosse fazer a mesma coisa, mas há casos e casos, e eu creio que acontecem coisas assim também, né? Isso são formas de Deus agir. Eu acredito que há pessoas que também agem da mesma forma e que levam muito tempo para tomar posse de algo, ou até mesmo não vão viver as promessas, os filhos é que vão ver as promessas. Deus vai passar para a tua descendência, porque você não creu. Eu creio nisso, eu acredito. E há pessoas na igreja que não acreditam nas promessas, não acreditam que Deus pode fazer no tempo que ela está na igreja, mas ela não acredita. Aí Deus vai fazer com os teus filhos, com os teus netos, vai cumprir as promessas que Ele tinha na igreja. Você não acreditou, quem vai viver isso vai ser teus filhos, teus netos. Você acredita nisso? Eu acredito, eu creio nisso. Nós somos hoje o Israel de Deus. Amém? Então vamos lá. Josué veio escalar o povo, porém, subamos. Caleb diz assim: vamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, que a maioria, né, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem havia prometido a terra? Deus. Então você vê como é que é. O que estraga tudo na promessa, né? O que começa a estragar a promessa é quando as pessoas começam a olhar para os homens e não para Deus, não para o Deus fiel que prometeu, mas começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para os homens. E verso 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Então, eles não somente não creram, como eles infamaram, eles contaminaram todo o povo. Nós não vamos, poderia ser assim, eu não acredito que eu possa, eu tenho medo, eu não vou lá, eu não vou conseguir, eu acredito que eu não posso tomar posse dessa terra, mas quem acreditar, pode ser que consiga. Mas eles não somente não creram, como também contaminaram todo o povo, infamaram a terra. Ninguém vai conseguir, não adianta ninguém subir, não, vai todo mundo morrer. Infamaram o povo. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Verso 32, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que atrapalha, o que impede promessas? Quando as pessoas começam a andar por vista, pelo que veem, pelas circunstâncias, e não pelo que elas creem, e não pela promessa de Deus, pelo Deus fiel. Aquelas pessoas que já tinham visto Deus fazer milagres, e agora estão
incrédulos, estão desviados novamente. Vimos também ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, veja só, amados, como as pessoas se veem, como pessoas que têm promessa são capazes de se ver. Pessoas que têm promessa, porque todos estavam debaixo da mesma nuvem, todos saíram juntos, Deus tirou todos eles. Agora, como é que Deus trata também da individualidade, né? E ali eles se viram assim, eles então, dos 12, 10, pensavam dessa forma e contaminaram todo o povo. Nós somos gafanhotos, existem gigantes, nós somos inferiores a eles, nós não vamos conseguir. E isso foi tão terrível que o capítulo 14, versículo 1, levantou-se, pois toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então, amado, é terrível quando alguém não toma posse da promessa e ainda faz com que outros também não tomem posse da sua promessa. Cuidado com as influências, cuidado com essas pessoas que inflamam, não é? Pessoas que passam relatórios, pessoas que contaminam negativamente. Você que tem promessa, você que tem ministério, você que tem um chamado de Deus, você que Deus tem um propósito na tua vida. Tem gente que é usada pelo diabo, não acredita nela, no que Deus pode fazer nela mesmo, e ainda atrapalha outros na caminhada. Cuidado com isso, amado. O povo chorou aquela noite. Os filhos de Israel levou o povo a murmurar. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e dizendo: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Veja só, um povo que estava ali depois de tantas vitórias, viveu o exército de Faraó, sendo ali afogado, coisas assim, as pragas que Deus enviou ao Egito, a morte dos primogênitos, como Deus tinha feito até ali tantas coisas. Depois chega a um ponto desse aqui, amados. Realmente, esse é o ser humano, que às vezes a pessoa não leva em conta o que Deus já fez. Ela só pensa no momento, ela não leva em conta, ela não é capaz de olhar para trás e ver: não, mas Deus fez assim, Deus já fez assim, eu já vi Deus fazer isso, fez aquilo. Ela de repente parece que esquece tudo que Deus fez. Ela esquece como Deus a trouxe para a igreja, esquece como Deus restaurou o casamento, família, esquece como Deus prosperou, como Deus abriu portas. De repente a pessoa esquece tudo que Deus fez e começa a murmurar contra os líderes, como contra Moisés, contra o pastor, contra a liderança, contra a igreja. Começa a murmurar porque acha que agora já é alguma coisa e se esquece de tudo que Deus fez. Então veja como há uma riqueza aqui de ensinamentos nesse texto, que são muito atuais para nós também. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E foi exatamente isso que Deus então deixou acontecer. É isso que vocês querem morrer no deserto? Então, quando Deus porque depois o povo ameaçava apedrejar Moisés, a liderança. Então Deus aparece, a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu à porta da tenda da congregação, e Deus então estava disposto até a destruir todo o povo. Moisés intercede: Senhor, eu vejo ali Deus testando Moisés também, provando Moisés. Moisés intercede pelo povo, e exatamente o que eles disseram aconteceu. Deus disse: vocês vão ficar pelo deserto, o cadáver de vocês vão morrer nesse deserto mesmo. Mas Josué e Caleb, e os filhos que vocês diziam que seriam presos, que seriam devorados e tal, esses vão entrar, mas vocês que não creram não vão entrar. É sério isso. É um texto um pouco extenso. Eu quero tirar assim algumas coisas que nos podem ser úteis, não é? Então, no capítulo 14, versículo 5: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Essa é uma postura de uma liderança quando é afrontada. Uma liderança, quando é afrontada, ela faz isso. Ela não sabe: eu sou Moisés, eu vou matar todo mundo. Não, ela se prostra. Ela pede: Deus, tem misericórdia. Estão murmurando, estão falando mal. Uma liderança que realmente é chamada por Deus, que é estabelecida por Deus, tem convicção de que Deus estabeleceu. Ela faz isso aqui, ó. Ela cai
ela se prostra, cai sobre o seu rosto perante a congregação e clama misericórdia a Deus. Dentre os que espiaram a terra, Josué e filho e Caleb, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram à congregação: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que coisa linda, amado. Dentre tantas palavras negativas, tantas palavras que botavam para baixo e fizeram o povo chorar e tal, mas havia uma voz. Sempre haverá uma voz profética, sempre haverá uma voz de Deus. Provavelmente não será a maioria, como aqui não era a maioria, mas havia uma esperança, havia alguém que estava dizendo: olha, eu creio, olha, esses aí, eles são, isso mesmo, são gigantes, é isso, é aquilo, mas tem uma coisa: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. Olha, como pão nós podemos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. Eles estão desamparados agora, porque o Senhor é conosco, o Senhor está do nosso lado, não os temais. Amém, amados? Glória a Deus. Muitas vezes a gente pode ser assim. Muitas vezes eu, ou quem sobe aqui, pode ser essa minoria, essa voz que clama num deserto, mas que diz: assim diz o Senhor, a esperança. Assim diz o Senhor, eu farei cumprir o que tenho prometido. Assim diz o Senhor, eu vou salvar a tua família, eu vou fazer uma obra na tua casa, eu vou restaurar a tua vida profissional, eu vou fazer. Então, muitas vezes o profeta é isso. O que é a essência de um ministério, de um profeta, né? Nos evangelhos, no Antigo Testamento, principalmente a gente vê isso. É mostrar ao povo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Qual é a essência do ministério profético na igreja, na música, nas mensagens? Quando alguém diz: eu quero ser um profeta para a tua vida, seja qual for a situação, acredite numa coisa: só o Senhor é Deus. Só existe um Deus, tá? Então, isso aqui, isso tudo aqui que a gente está vendo são coisas que os nossos olhos veem e realmente a gente humanamente até se assusta. Mas saibam de uma coisa: o Senhor está conosco. Retirou-se deles o amparo. Os inimigos estão desamparados porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor é conosco. Apesar disso, verso 10, toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles estavam tão contaminados, eles estavam tão envenenados, estavam tão, meu Deus, e agora para consertar aquilo, né? Porque a maioria estava falando uma coisa e apenas Josué e Caleb falando outra coisa. Não acreditaram, mesmo ouvindo tudo isso. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amados, esse é o momento também de Deus, sabe? Quando o profeta fala, quando há um relatório positivo, quando há uma disposição de manifestar a glória de Deus, quando chega o momento em que realmente nós, o pastor, o pregador, aquele homem de Deus, a mulher de Deus, já fez tudo o que é possível fazer, mas aí Deus entra. Agora Deus entra. Apareceu a glória do Senhor na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E aí então Moisés entra numa intercessão pelo povo a Deus. Muitas vezes o líder é isso é um líder. Ele não descarta: isso, Deus, manda mesmo, Senhor, esquenta a chapa, Deus, manda fogo agora, mata todo mundo, são rebeldes, são imprestáveis, vão para o inferno. Não, um líder que tem um coração de Deus, ele se prostra, ele começa agora a interceder por aqueles que estavam falando em apedrejá-los. Ele vai interceder. E aí começa a falar: Senhor, os egípcios vão ouvir que o Senhor nos tirou da terra, mas não teve como nos fazer entrar na terra prometida.
Não, Senhor, claro que Deus está aqui manifestando algo e esperando de Moisés uma reação. E aí, aqui do versículo 13 até o 19, então há uma intercessão. Versículo 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, amados, são ensinamentos preciosos para a liderança, para cada um de nós. Mas se eu estivesse lá, eu ia ser diferente. Será? Se eu estivesse lá, eu ia ser diferente. Será que seria diferente? Não sabemos, porque hoje estamos aqui, estamos como igreja. Muitas vezes há uma manifestação muito semelhante a essas aqui, murmuração, de ingratidão e tudo mais. E Deus deu um castigo àqueles povos. Sabe o que aconteceu? No versículo 36, os homens que Moisés mandara espiar, capítulo 14, verso 36, acompanha comigo. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A praga veio sobre aqueles homens que não eram qualquer homens, não eram príncipes pelas tribos, né? Meu Deus, coisa forte, né? Aí o que acontece? Antes de entrar na outra parte aqui, o que acontece também num contexto desse aqui? Êxodo capítulo 17, abra comigo no livro de Êxodo capítulo 17. Tem uma coisa também que é muito comum hoje em dia que está acontecendo no meio evangélico, no meio gospel. Foi um outro episódio. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai narrando ali pelo menos 5 pecados que o povo cometeu e que os impediu de entrar na terra prometida. 1 Coríntios capítulo 10. Mas não precisa abrir, não é para abrir não. Mas em Êxodo, um dos pecados graves que naquela época foi cometido pelo povo e que também hoje, por isso que o Paulo fala, olha irmãos, são exemplos para nós, porque nós temos uma terra prometida. Então atentemos, sejamos testemunhas, vejamos os exemplos para que nós não cometamos os mesmos erros do povo de Israel. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso e fala para a igreja também. E uma das coisas que tem acontecido também hoje com você, comigo, com cada um de nós, ou que se não tem acontecido, está muito perto às vezes de acontecer, é isso aqui. Êxodo 17, versículo 7. Aqui havia uma situação do povo, murmuraram porque não havia água para beber, e Moisés foi pressionado, e Deus dá uma direção a Moisés para que ele ferisse a rocha, para que saísse água da rocha e desse a beber ao povo. Mas isso, a forma como o povo reivindicou isso, sabe, amados, não, como eu disse, não é o bastante apenas ter a promessa de Deus. Tem que confiar no Senhor, tem que esperar o tempo, tem que entender o lugar que Deus vai cumprir a promessa. 2 fatores são importantíssimos quando você tem uma promessa de Deus: o tempo e o lugar. Às vezes a pessoa, já falei isso aqui, mas não vale a pena repetir. Às vezes a pessoa está no lugar certo, mas não é o tempo ainda. E às vezes é o tempo, mas está fora do lugar. Então, quando essas duas coisas se encontram, promessa de Deus, tempo e o lugar, se cumpre. Amém? Às vezes tem a promessa, chegou o tempo, está fora do lugar, não cumpre. Tem a promessa... não está no tempo, então não vai se cumprir. Está no lugar, mas não está no tempo certo, não é o momento ainda. Aguarda, porque vai acontecer. Não pode acontecer a murmuração. E aí aqui, então eles murmuraram, não tem água, vamos morrer de sede e tal. Falei, daí Deus, Moisés clama a Deus pelo povo, Deus dá a estratégia para ir. E a água veio.
não é? Versículo, eu estou só resumindo aqui o contexto. Versículo 7, Êxodo 17, 7 diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Contenderam porque estava faltando água, não tinha água. Contenderam, murmuraram, enfim. E aí, aquele lugar foi chamado de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel. E por quê? Esse é o ponto que eu quero chamar a tua atenção. E por quê? Tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Eles tentaram a Deus com essa atitude de murmuração, que é muito comum hoje também. As pessoas que, como eu falei, que são... vivem milagres de Deus. Deus resgatou, Deus curou, Deus transformou, Deus salvou, lavou dos pecados, abriu portas, prosperou, fez um monte de coisa. E chega um momento: Deus está comigo ou não está? Se Deus está comigo ou não está? Está Deus no meio, junto comigo, está nisso comigo ou não está? Como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um empregado. E aqui o povo tentou a Deus, dizendo: está Deus no meio de nós ou não? Ou seja, Deus que fez tantas coisas, tantas experiências tiveram com Deus, e ainda estão duvidando se Deus estava ou não, se a promessa estava de pé ou não, se Ele era fiel ou não. Estão tentando a Deus, provocando Deus a ira. Muito cuidado, muitas vezes as pessoas têm tanto tempo de caminhada no Evangelho, né, e ficam com esses questionamentos. Esses dias eu estava, por acaso, eu cheguei numa reunião, alguns pastores, estavam dois pastores conversando, um mais novo e um mais antigo, e o mais novo estava conversando e falando mais ou menos assim: porque eu cheguei um dia em casa e eu tinha que ir eu estava em casa, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que fazer a obra, tinha que pregar, não sei o quê. Minha esposa começou a passar mal, e aí eu comecei eu comigo mesmo ali com Deus: Deus, e aí? E agora? Como é que vai ser isso? Tipo assim, né? Colocando Deus contra a parede, questionando o chamado. Como é que tu queres que eu faça a obra assim? Sabe, amados, mas a pessoa pensa que Deus é um homem, e às vezes tem mais respeito por homens do que próprio Deus, como se Deus fosse... Eu não sei, eu não consigo entender certas atitudes. Um pastor pode ser novo, mas mesmo sendo novo, ele, para chegar a ser pastor, ele já teve uma caminhada, já teve algumas experiências, com certeza já tem alguma bagagem para chegar a ser um pastor, mesmo sendo novo. E uns questionamentos assim, e Deus na hora falou algo ali com ele, que ele entendeu, e a situação foi resolvida, enfim, sabe? E hoje em dia as pessoas estão assim, eles dão, até pregadores às vezes ficam animados, não, como é que é a palavra? Me fugiu a palavra agora, ficam empolgados, né? Olha, se eu tenho esse texto aqui, se Deus não fizer aqui, eu rasgo essa folha da minha Bíblia, porque... O que é isso, meu irmão? Está pensando que Deus é o quê? Né? Olha, venha quarta-feira, vai ter o culto aqui, o culto de não sei o quê. E se Deus não fizer, o que é isso? Pressionando Deus, tentando Deus. O que Deus tem para fazer, o que Deus quer e vai fazer, e pode fazer, é claro que infinitamente mais, está na palavra. Está na palavra, mas tem que ser quando Ele quiser fazer, como Ele quiser fazer. Não é quando eu quero que Ele faça, não é como eu quero que Ele faça, não é aonde eu quero que Ele faça. Ele faz como Ele quer. Eu sou vaso de barro, nós somos vasos de barro, não somos vasos de porcelana, de cristal, não somos vasos de barro. A gente não tem essa autorização de falar nada de Senhor, por que me... Não, na comparação, né, que Deus dá à nossa vida, é um vaso, é o barro que Ele pega assim, desce à casa do oleiro e falarei contigo. E ali vê o oleiro pegar o barro, amassar, colocar ali, começar, e Ele dá a forma que Ele quer dar ao vaso, e o vaso não pode fazer nada. E essa comparação que temos para a nossa vida é isso aí, ó. A gente não é nada.
Deus dá a forma que Ele quiser, e quando o vaso ele pode quebrar o vaso, faz outro também. Quebra a minha vida, faz de novo. Então aqui o povo, né, tenta o Senhor. Está Deus no meio de nós ou não? Está Deus no projeto Vida Nova de Jardim América ou não? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Quem fala isso é porque essa pessoa que realmente não está no propósito de Deus, ela não está totalmente fora do contexto. Quem pensa dessa maneira está fora, porque Deus é fiel, Deus sempre tem razão, Deus está sempre certo, Deus faz tudo perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Muitas vezes, e na maioria das vezes, é pela tormenta, é caminhos que a gente não entende, a gente não sabe, a gente se aquieta e diz para a alma: aquietai-vos, porque te perturbas dentro em mim, né? Espera em Deus. Amém, querido? Aquieta o teu coração, querido. Diga para a pessoa do teu lado: aquieta o teu coração, desacelera, espera em Deus. Porque te abates, ó minha alma, diz o salmista, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus. Diga para o teu irmão: espera em Deus. Quem tem promessa, espera em Deus. Quem tem promessa, espera, aguarda. Cuidado com esses questionamentos. E aí o que acontece? Voltando lá para Números 14. Aí o povo, quando Deus sentenciou: olha, vai ser o seguinte, tem um juízo, porque para cada murmuração, rebeldia, pecado, tem uma consequência. Então havia um juízo também para aquela situação, para que eles pudessem ter cuidado. Como existem as leis, cada infração tem uma multa, tem uma penalidade a cumprir. Números 14, versículo 40. Então, houve o juízo de Deus. Deus te falou: olha, para cada ano que vocês murmuraram, para que vocês espiaram, para cada dia que vocês espiaram a terra ali e tal. Vamos voltar aqui no versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. O problema, amados, muitas vezes é esse, é que o povo, né, embora se levantou contra Moisés, contra a liderança, Josué, Caleb, mas na verdade estavam indo contra Deus, porque quem prometeu não foi Moisés, quem prometeu foi Deus. Então eles estavam indo contra Deus, e agora quem tem que julgar e sentenciar é Deus. Então para cada dia que espiaram a terra, um ano. Verso 32, quanto a vós outros, vosso cadáver cairá nesse deserto, vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Então os filhos vão tomar posse, vão entrar. Vocês não vão entrar. Mas aí o que aconteceu? Aí Moisés fala ao povo o que ia acontecer. Olha, vai ser isso. Deus falou que vai ser isso. Vai ser 40 anos agora. E vocês não vão entrar, não. Moisés, ele transmite a sentença para o povo. Aí o que acontece? O povo se contristou muito, verso 39. Levantaram-se pela manhã de madrugada. Acabou, aquele dia foi um dia terrível, né? Passou a noite e tal. De manhã bem cedo, levantaram-se de madrugada, não é? Subiram ao cimo do monte. Não Moisés, não Caleb, Josué, não. Deus já tinha determinado. E outra coisa, eles estavam naquele contexto ali. Moisés, Josué, Caleb teriam que ir 40 anos, também caminhar com o povo. Mas alguns então não aceitaram aquilo, não.
não é possível, a gente está tão perto aqui. Não, mas Deus falou que não vai. Não, vamos. O que é que acontece? Levantaram-se de madrugada, subiram, né? E disseram: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Não, nós vamos entrar, não, nós vamos subir. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Porque vocês são obstinados em desobedecer. Vocês já não ouviram o que Deus falou? Deus falou que vai ser assim, 40 anos. Não adianta querer mudar a sentença de Deus, não. Por que transgredis o mandado do Senhor? Verso 41. Por isso não prosperará. Vocês não vão prosperar nisso. Porque vocês novamente estão transgredindo o que Deus acabou de falar. Deus falou ontem que nós não vamos entrar na terra agora, vai ser 40 anos. Não, vamos subir, vamos entrar na terra. Versículo 42, Moisés diz então: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Não adianta agora vocês quererem ir, porque agora já está feito o estrago. Não adianta insistir agora. Eu sei que está pertinho, é logo ali, mas Deus falou que não vai agora conosco, não vai nos fazer entrar agora não. A gente vai ter que fazer o caminho agora que Deus determinou, vai ser outro caminho. E vai levar anos. Os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis a espada, verso 43, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Verso 44, contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá. O que eu quero dizer com isso aqui? O que isso aqui também nos fala? Amado, quando já está feito o estrago, quando já houve o pecado, Deus já sentenciou, não adianta querer mudar agora e amenizar, criar um atalho sobre aquilo que Deus já sentenciou que vai ser assim agora. A consequência não tem como mudar agora, quando Deus já determinou a disciplina, a correção, o castigo. Não tem como mudar, não tem como voltar atrás agora. Agora já está feito. Não adianta querer, não, mas eu comecei, eu vou fazer isso. Deus, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu vou voltar e vou começar exatamente como eu comecei, porque aí eu sei que Deus vai me prosperar, vai me abençoar. Não adianta agora querer voltar. Quando Deus fala que não adianta voltar, não adianta mais tentar mudar agora as coisas, já está feito. Então há coisas da nossa vida, preste atenção, isso é muito importante, e eu vou terminar. Há coisas da nossa vida que não tem como mudar, há consequências de nossos atos, de nossas atitudes, nossas decisões, que vão gerar, ou melhor, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós determinamos, as consequências que são produzidas pelas nossas atitudes, palavras, ações e mais outras coisas. Deus vai, quando Deus sentenciou, quando Deus disse, olha, vai ser isso, assim, isso, que não terá mais como mudar. Não vai ter como mudar, amenizar, melhorar, acabou. Vai ser assim, acabou. Então é muito melhor pensar antes de fazer as coisas, tem que ter cuidado, porque depois não tem como mudar. Não tem como mudar, mas está tão pertinho, Moisés. Moisés, nós erramos, eu sei, mas vamos tentar. Não, a arca não vai sair desse lugar, eu não vou, porque Deus disse que não vai conosco. E aí, amados, podem ser assim, mesmo que fosse em maior número, mesmo que a vantagem tivesse com eles, mas quando Deus não está no negócio, não insista, porque você vai quebrar a cara. Não adianta insistir, mas vai ser facinho, porque a gente está tão pertinho aqui, olha só, eles são menos que nós são menos, nós vamos conseguir. Não adianta. E foi o que aconteceu. Moisés falou, não vão. Deus falou que não vai, vocês não vão prosperar nisso. Não adianta. Aceitem a correção de Deus. Tem gente que é tão ruim, amado, mas tão ruim, até mesmo é ruim até para aceitar a correção de Deus. Um bom filho, quando ele erra, todo filho erra,
Mas um bom filho, quando ele erra, ele sabe aceitar a correção. Ele aceita a correção. Isso, sim senhor, pai, sim senhora, mãe. Mas quando é uma obstinação, nem a correção, mesmo depois de errar, que devia gerar um quebrantamento, ainda há dificuldade até para aceitar a correção. Sim ou não, pais e filhos? Entendeu, amados? A gente erra, tem que aceitar a correção. Mas é tão ruim que até para aceitar uma correção, até para concordar, não consegue submeter, não consegue obedecer, erra. Quando erra, vem a sentença, vem a disciplina, não consegue submeter a disciplina àquilo que Deus estabeleceu. É verdadeiramente corações obstinados, não aprendem, erra. Deus entra em cena, disciplina, tem as consequências, mas nem assim consegue se quebrantar, se arrepender. Graças a Deus que isso não são todos assim, né? Não são todos assim. Amém, amados? Deus não adianta querer mudar, Deus já falou que não vai. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não, depois que você conhece a Deus, que você tem experiências com Deus, não tem mais, amados, não tem desculpa mais agora. Você não adianta, porque uma coisa é você viver na ignorância, está lá afastado, depois que conhece, sabe, vê coisas que Deus faz, aí a responsabilidade é maior, sim ou não? A responsabilidade é maior, sim. Quantas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca entraram numa igreja, nunca tiveram uma experiência, nunca fizeram uma oração, nunca leram a Bíblia, pessoas que já fizeram tudo isso. Então a responsabilidade, ela é maior, sim. E aí, o mínimo que Deus espera numa situação como essa aqui é quebrantamento, arrependimento, se submeter ao que Ele está dizendo que vai fazer. Olha, é isso que eu estabeleci e acabou. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que Deus, eu vou parar por aqui, que Deus nos ajude a alcançar as promessas, todos temos promessas. Todos nós temos promessas. Até o ímpio, até os que estão no mundo, têm promessas de Deus para eles, sabia? Deus prometeu para eles. Promessa para o ímpio, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a promessa de salvação, até para os ímpios, a promessa para eles. Amém? Nós fomos alcançados pela promessa da salvação. Depois de alcançados pela promessa da salvação, nós temos promessas de Deus para aqueles que vivem na sua presença, aqueles que andam, que têm o Espírito Santo na sua vida. Nós temos promessas de Deus. Há promessas para a igreja, há promessas específicas para nós, há propósitos específicos para cada um de nós. Amém? Com certeza há. E também coletivamente nós temos a promessa de sermos levados à cidade celestial, a nossa Canaã celestial, né? Amém? Glória a Deus. Mas para que nós possamos alcançar a promessa, as promessas de Deus, é preciso obediência e é preciso fé. Mas eu não estou vendo nada. Será que Deus está... Essa coisa que a pessoa às vezes, né, está dando tudo certo, Deus está comigo. Começa a dar errado, acho que Deus não está comigo. Eu vou dizer para você uma coisa, não se escandalize. A hora que você mais deve acreditar que Deus está com você é quando as coisas não estão dando certo na tua vida. Caramba, essa agora nem eu mesmo, de mim mesmo, poderia falar uma coisa dessa. Eu vou repetir. Os momentos em que você mais deve acreditar que Deus está com você é quando as coisas não estão dando certo na tua vida. Porque Deus está contigo, mesmo que você esteja fazendo coisas erradas, para poder te ajudar a corrigir a rota. Até mesmo se você estiver fazendo coisas erradas. E por isso, né, as coisas não estão dando certo, até mesmo nessa hora, Deus está contigo para te ajudar a corrigir a rota. E quando você está fazendo tudo certinho, e as coisas não estão dando certo, creia que Deus está contigo. Mais do que nunca, Deus está comigo. Porque é muito fácil acreditar que Deus está com a gente quando está tudo dando certo. Tem emprego, tem dinheiro no banco, está tudo pago, carro novo, aí Deus está com... As pessoas até julgam as outras assim, Deus está com fulano, ó. Deus é um abençoado, Deus está abençoando, é abençoado. Ô abençoado, tudo bem abençoado? Ô abençoado, está tudo dando certo.
Aí veio o irmão desempregado, está lá na prova, não sei o que, não é o abençoado não. Imagina esses camaradas, esses apóstolos aqui do Atos dos Apóstolos, esses homens iam entrar na igreja, iam ficar sentados lá atrás, ia ser uma discriminação geral. Está conosco aqui Pedro, o irmão Pedro que foi preso. Ih, rapaz, presidiário aqui, caramba, cuidado com esse irmão. Imagina aqueles homens entrando nas igrejas hoje. Ele foi preso, o outro foi não sei o que e tal. Imagina. Está conosco o irmão Pedro aí, que ele, no passado, aí, ele conheceu o irmão Jesus, ele negou que era irmão em Cristo dele e tal, mas Deus está transformando a vida dele e tal. Ia ser assim, né? Houve um tempo, eu estava vendo uma coisa interessante ontem, houve um tempo em que se dava muito valor às pessoas quando iam nas igrejas, davam testemunho. Está conosco aqui um ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-não sei o quê, o ex-mestre de capoeira, ex-não sei o que lá. Lembra desse negócio? Havia uma época assim que os púlpitos eram cheios de pessoas, o ex-artista, o ex-jogador de futebol, o ex-não sei de quê, o ex, e aí, caralho, os cartazes eram assim, né? A propaganda, vai estar conosco aqui o ex, não sei o quê. Mas hoje, o tempo hoje, é daqueles que, não é aqueles que ex, é daqueles que são alguma coisa, daqueles que estão fazendo alguma coisa para Cristo, para Jesus, daqueles que estão dando bom testemunho, estão pregando o Evangelho, estão ganhando almas. Hoje não é o teu ex, o cara só tinha, eu ganhei um livro de um rapaz que trabalhou na feitiçaria, mas o cara só escreve tudo o que ele foi. Ele não tem nada assim do que Deus, a partir dali, não tem nada, só eu fui isso, eu fazia isso, eu fazia oferenda, falei, meu Deus, acabou o livro. Ele só conta o que ele foi, mas não importa mais isso para Deus. Para Deus importa o que você é e o que você quer ser na mão dele, sabe? O povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito, ex-escravos, eram os ex-escravos, mas Deus não queria essa história para eles não, conhecido como ex-escravos não. Deus queria que eles fossem conhecidos como o povo de Deus, o povo da promessa, o povo de Israel, que as outras nações soubessem deles, aquele é o povo da promessa. O povo da promessa, como nós temos que ser conhecidos também, o povo da cruz, o povo de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pode vir aqui um tecladista, pelo menos. Vem cá, um tecladista. Quantos têm promessas de Deus aqui, amados? Quantos têm obedecido e estão crendo? Então eu quero dizer para você, se você está passando um momento difícil, um momento que aparentemente, caramba, essa promessa está... Pode ser, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo abandonado, desamparado, pode estar... É nesse momento que Deus mais quer falar contigo. É nesse momento que mais a gente conhece Deus. Não é, Ângela? É nesse momento que mais nós devemos nos aproximar de Deus, servir a Deus com barriga cheia, quando está tudo dando certo, aí é fácil. Vai fazer a obra quando as coisas estão difíceis, quando tem que deixar alguém em casa doente para a igreja, para pregar, para ministrar. Aí é diferente, né? E é nessa hora que Deus, mais a gente conhece Deus, mais a gente confia nele, mais a gente acredita nele. Não precisa questionar a Deus. Se Deus quer que eu faça, Ele tem que me dar isso. Se Deus quer que eu vá pelas nações, Ele tem que fazer isso na minha vida, tem que fazer. Ficar colocando condições. Se Deus quer que eu vá, Ele tem que me dar um carro. Se Deus quer que faça isso, Ele tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Ficar pensando que Deus é... Não. O chamado quando Deus chama, quando Deus comissiona, não tem coisa melhor do que isso. Não importa o que vai vir depois, assim, o importante é ter um chamado. O importante é que Deus mostrou um norte, uma direção. O importante, Deus não disse para o povo, olha, eu vou levar vocês, mas vocês vão ter isso no deserto. Não, Deus não falou nada. Deus falou assim, eu vou tirar vocês e vou colocar na terra. Agora, como vai ser? O que vocês vão comer? O que vocês vão vestir? Isso não compete a vocês. Pode ter certeza que quando Deus chama,
Ele dá todas as condições. Quando Deus prometeu, Ele já pensou em tudo, viu, amados? Quando Deus te fez uma promessa, Ele já pensou em tudo. A gente, como humano, é que... mas como é que vai ser isso? Maria recebeu a promessa: descerá sobre ti. Como é que vai ser isso? Mas eu sou virgem, eu não sou casada. Como é que vai ser? Isso é coisa... Como é que vai ser? Deus já pensou em tudo, viu, amado? Sabe aquela promessa que Ele te fez? Que você fica pensando, mas como é que vai ser? Ele já pensou em tudo, viu? Ele já pensou em tudo. Até mesmo quando algo chega ao fim. Quando algo chega ao fim, em Deus existe um novo começo. Em Cristo existe um novo começo. Aquilo que a gente... E agora? É porque Deus vai fazer uma coisa nova. É porque Deus vai criar algo novo. É porque... eu esqueci de ler um versículo. Esse aqui eu não posso deixar de ler, não. Importantíssimo. Do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo... Não precisa abrir, não. Coloca aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Eu não podia esquecer isso aqui, não. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Paulo conhecia muito bem. Perdão, 2 Coríntios 1, 20. O apóstolo Paulo, ele era um estudioso. Ele aprendeu muito acerca das escrituras e tudo, da história do povo. Então ele faz muitas menções a isso. Vamos ler, eu vou ler, depois nós vamos ler juntos aqui. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pois tantas quantas forem... Deixa eu ver como é que está aqui na minha tradução aqui, dessa Bíblia aqui, tem uma... 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso... É a mesma. Amém. Mas aquele que nos... Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Amém? Você toma posse disso nessa manhã? Pois tantas... Vamos ler juntas? 1, 2, 3. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mais uma vez. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos na manhã desse dia. Tu és Deus de promessas, Deus de alianças, desde o princípio até o fim. Tu nunca mudaste, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Nunca houve em ti mudança nem sombra de variação. Tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre serás. Fiel às tuas promessas, fiel à tua palavra. Nada pode mudar, Senhor. Passarão até mesmo os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá.
Nada, Senhor, nada pode cair por terra do que disseste, Senhor, nada pode mudar o que disseste. Ninguém, nem o inferno todo, nem Satanás, nem todos os seus demônios juntos podem mudar uma vírgula do que o Senhor estabeleceu. O soberano, o Altíssimo, o que tem o controle de todas as coisas, o controle do universo, que o homem ainda está descobrindo, está tentando descobrir e nunca vai conseguir descobrir totalmente tudo o que criaste, Senhor. Quem pode alcançar a tua mente? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Quem pode dar a Ele primeiro sem que tenha recebido dele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tu és o centro de todas as coisas, Senhor. Tu és o centro de todas as coisas. Até mesmo naquele deserto havia a rocha que seguia, a pedra que seguia era Cristo. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja no coração de cada um de nós a fé e a obediência para vivermos as tuas promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, afasta de nós a rebeldia, a murmuração, a obstinação, Deus. Sempre, Deus, o homem obstinado, contrariando os teus propósitos, a vontade, até mesmo não aceita disciplinas. A tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado não será desprezado pelo Senhor. O Senhor que habita no alto e sublime trono, Ele também habita com o abatido e contrito de coração, aquele que se volta para Ele. Deus, nós temos promessas, como igreja nós temos promessas, como família temos promessas, casais temos promessas, como filhos temos promessas, como homens e mulheres criados à tua imagem e semelhança temos promessas, Senhor, e queremos viver as tuas promessas, Senhor. Queremos viver as tuas promessas pela fé e pela obediência a ti, Senhor. E o tempo e o lugar hão de determinar o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. O tempo e o lugar vão determinar, porque fiel é aquele que prometeu. Porque tantas quantas são as promessas do Senhor, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus. Por nosso intermédio, as tuas promessas na nossa vida são para a glória do Senhor, são para que o Senhor seja glorificado, a palavra do Senhor seja Deus, verdadeiramente Deus, exaltada, Senhor, eficaz na nossa vida. Obrigado, Pai querido, receba a nossa gratidão em nome de Jesus, amém, amados. Glória a Deus, aleluia.